show de bola, gravando. Então, referentes aqui ao que a gente estava vendo. Então, esse material, ele é da semana que a gente teve aula retrasada, né? Semana passada a gente não teve aula por conta do feriado. E ele faz referência à parte de forças, aonde a gente aprendeu a fazer um cronograma, ou seja, como que eu analiso as forças, como eu identifico as forças de um corpo, né? Se a força está fazendo esse corpo se mover ou não. Então, primeiro passo, a gente vai identificar as forças. Segundo passo, nós iremos verificar se essas forças fazem com que o corpo se movimente no eixo X ou no eixo Y. Como que eu vou identificar? Geralmente você vai ver no exercício, né? Você vai ver que o cara está caindo, você vai ver que ele está deslizando para o lado, né? E aí, se ele não se movimenta, a soma das forças é igual a zero. Se ele se movimentar, você vai dizer que a soma das forças é massa vezes aceleração. Ou seja, nós fazemos esse exercício, ó, olhando para esse cara aqui, ó, a única força que vai estar atuando em X vai ser uma força F de 200. Logo, não tem como esse cara ficar parado, ele vai estar sendo empurrado. Pensa no cabo de guerra, onde só tem um time puxando. Não tem ninguém puxando para o outro lado, então esse cara vai se mover. E aí, qual é a ideia? Eu vou assumir primeiro para onde ele vai estar se movendo. Então, eu estou chutando que esse cara está se movendo para a direita, né? Porque ele vai ter uma força aqui que vai puxar ele para a direita. E aí a gente faz a seguinte análise: a força o meu sentido da aceleração eu vou considerar positivo e o sentido contrário negativo. Então, nesse caso, a gente só tem um F igual a ma, achamos a aceleração. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou considerar um sentido para aceleração. E para onde eu considerei? Eu considerei esse sentido aqui para a direita, né? Botei até aqui, ó, provavelmente deve ter ficado um pouquinho falho, mas eu considerei que essa linha aqui é a minha aceleração. Então eu estou considerando que esse carinha ele vai andar para a direita, porque eu quis. Eu simplesmente achei, olhei ali as forças e falei, então eu acho que ele vai andar pela direita. Então beleza. Se ele vai andar para a direita, então eu tenho que todas as forças para a direita são positivas, todas as forças para a esquerda são negativas. Então vamos lá. Quando eu puxo esse cara, ele não vai pular do chão. Então a normal e o peso eles não se movimentam. Então eu vou ter que ele vai se movimentar só em F2 e F1. Nesse caso, como o F2 ele está no mesmo sentido da aceleração, eu vou considerar esse cara positivo. Então vai ficar F2 menos F1. E aí, quando a gente resolve esse tipo de exercício, nós obtemos que a aceleração é negativa. E até está escrito aqui, ó. Aceleração negativa significa que o corpo se movimenta no sentido contrário ao estipulado, ou seja, o corpo se movimenta para a esquerda. Então, eu vou escolher um sentido para aceleração. Se esse sinal for negativo, não tem problema nenhum. Só significa que em vez de ele se mover para a direita, ele está se movendo para a esquerda. Tudo bem? Há alguma pergunta? Lembram disso? Tudo bem? Show, Miguel, Noah, Laura. Opa. Recepção. Alguma dúvida? Então, eu estou lendo aqui, ó. Recebi aqui a pedir para Cris, né? Como eu estava falando ali com o Miguel, o lance das provas. Então, dia 16 a 19, nós temos nossa prova bimestral. 16 a 19, isso tá semana que vem. Beleza, então semana que vem é a nossa prova. E aí, a gente de 23 a 30, aula de revisão. 27 a 30, prova de recuperação. 1 de dezembro, conselho de classe, liberação dos aprovados, blá, blá, blá.
Então, moral da história, nós temos aqui que semana que vem é a nossa prova, né? Então, bom dia, Manuela. Então, vamos dar um enfoque melhor nisso, em vez de a gente ficar continuando. Mas antes de dar um enfoque, na última aula, como esse aqui é o arquivo da última aula, eu havia passado um exercício para vocês. Tudo bem? Então, vamos corrigir esse exercício e a gente faz uma revisão para a prova. Então, eu vou seguir, acho que o mesmo parecer. Então, vamos lá. Suponha que uma caixa de 10 kg, sendo puxada por uma força de 100 newtons para a esquerda, identifique cada força que atua no bloco e calcule a aceleração. Então, vamos lá. Se eu tenho um bloco, ele tem 10 kg, vou botar aqui menorzinho. Viu? Ainda bem que eu lembrei sobre o lance da prova, senão a prova ia ser semana que vem e a gente ia ficar perdido. Então, eu vou ter aqui minhas forças, vou pegar minha cola aqui. Opa. Faz parte. Então, no meu bloco de 10 kg, eu tenho uma força que vai puxar esse cara para a esquerda. E essa força ela vai valer quanto? Ela vai valer 100. E a ideia é o seguinte, sempre quando eu for analisar, eu vou ter o seguinte, eu tenho a minha força peso que aponta para baixo e eu tenho a minha força normal que aponta para cima. A normal, ela só acontece quando eu estiver tocando o chão, porque é uma reação do chão. Nesse exercício que a gente fez, que o bloquinho estava caindo ou puxando por uma corda, ele não tem normal. Por que ele não tem normal? Porque ele não está tocando o chão, então ele não vai ter normal. Mas nesse caso aqui, ele vai ter. Tudo bem? Então vamos lá. Estou analisando esse objeto, estou pelo enunciado, eu sei que ele vai se movimentar para a esquerda, né? Porque tem uma força puxando para a esquerda. Então eu vou ter o seguinte, que no eixo X eu tenho movimento para a esquerda e no eixo Y ele está em equilíbrio. Beleza. Então, vou ter exatamente isso aqui. O que eu vou ter? No meu eixo X, como ele está sendo puxado para a esquerda, eu vou supor que a minha aceleração também é para a esquerda. Lembra, a aceleração eu posso colocar para qualquer lugar. Só que aí pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Qual é a diferença? A diferença é que se eu achar um valor positivo da aceleração, significa que ele está se movendo naquela direção. Se eu achar um valor negativo, significa que ele se move na direção oposta. Simples assim. Então vamos lá. No eixo X a gente tem que no mesmo sentido da minha aceleração eu tenho minha força F1. E eu só tenho ela no meu eixo X. Ó. Repara que a normal e o peso estão em Y. Então, M vezes A e aí eu vou ter 100 é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. A aceleração, 100 dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Então, achamos a aceleração, mas ele pede para a gente identificar cada força. Eu já sei que tem minha força F1, meu P e meu N. Então, eu preciso analisar o meu eixo Y. Então, vamos lá. Meu eixo Y vai ser o seguinte. Ele não se movimenta no meu eixo Y. Então a soma dessas forças é zero. Então eu posso fazer normal menos o peso ou peso menos normal. Tanto faz. Por quê? Porque um vai acabar sendo igual ao outro. Eles vão se anular. E aí quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade sempre vale 10.
tudo bem? Geralmente eu não coloco a gravidade na prova, tá bom? Eu não coloco. Mas ela sempre vai valer 10. Tá? Isso aí já fica meio que subentendido. Já tem que ficar impregnado na cabeça que vale 10. Tá? Então, algumas de minhas provas eu não acabo não colocando. Eu esqueço, literalmente eu esqueço de botar na prova. Né? Porque ainda mais como esse sistema estudos, quando é prova normal eu boto lá no cabeçalho. Considere gravidade como 10. Né? Mas geralmente pode ocorrer de alguma questão não sair a gravidade. Mas lembre-se, gravidade vale 10. Então, vamos lá. 10 vezes 10, 100. Beleza. Então eu tenho ali 100 newton. E por consequência, a minha normal ela também vai valer 100. Então, 100 newton. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Beleza. Então, como a nossa prova é semana que vem, analisando o que a gente já viu, deixa eu ver aqui, ó. Nós fizemos exercício sobre movimento circular, terminamos o nosso conteúdo sobre movimento circular. Revisão para a prova foi no dia 21 de setembro. E aí começamos a nossa aula exatamente no dia 28 de setembro. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Na revisão para a prova, então, é o conteúdo a partir de 28 de setembro. Esse conteúdo vocês encontram lá no Google Classroom. Então, tá com dúvida? Dá uma olhadinha lá no Google Classroom, o conteúdo que a gente viu. Mas eu vou escrever ele aqui, tudo bem? Só se caso queiram ver com mais detalhe. Então, no dia 28, nós vimos o que era conhecido como leis de Newton. Então, leis de Newton. E aí, isso refere a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Então, relembrando lá, o que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo tende a manter o seu movimento, né, se caso nenhuma força diferente atue sobre ele. Ou seja, o cara vai estar lá dormindo, o cara vai estar lá jogando videogame, o cara vai estar lá estudando, vai estar trabalhando, se nada interromper ele. Ele vai continuar a manter o seu movimento. Ele vai estar lá caminhando, vai estar andando. Se por acaso alguma coisa atuar sobre ele, aí a gente tem nossa segunda lei, que é a lei da dinâmica. Então, deixa eu botar aqui melhor. Leis de Newton, então a gente tem lá a primeira lei, que é a lei da inércia. Segunda lei, que é a lei da dinâmica. Terceira lei, que é a lei da ação e reação. O que é a ação e reação? Toda ação gera uma reação de igual valor, mas sentido contrário. Elas atuam em corpos diferentes. Ou seja, eu empurro uma pessoa, essa pessoa me empurra. Só que elas vão atuar em corpos diferentes. Ou seja, sou eu que estou empurrando a pessoa, depois é ela que está me empurrando. Né? Continuando. No dia 5 de outubro, nós vimos o efeito da terceira lei de Newton e vimos o que eram os tipos de funções, tipos de forças, que é a normal, elástica, atrito e empuxo. Então, vimos também tipos de forças, normal, elástica, peso, normal, elástica. Elástica a gente não chegou a fazer conta, né? A ideia seria a gente entrar em conta, mas por enquanto a gente não entrou. Mas é interessante saber. Uma força elástica vem de uma mola, né?
E a força de atrito, ela é uma força que ela é contrária ao movimento. Isso eu cheguei a explicar para vocês, não cheguei a explicar o conceito, em resumo, de que é a força de atrito? Ou eu não expliquei? Laura, Manuela, Miguel, cheguei a explicar o que é atrito? Comentei, né? Então, vou ver se eu dou uma ênfase um pouquinho maior. Aí, no dia 19, vimos os tipos de forças. Então, no dia 19, eu tenho ali um quadro que ele mostra o tipo de força. Força atrativa, que é a força gravitacional. Anormal, que é uma reação ao solo. Atração, que é uma força de cabos. O atrito, que é uma força contrária ao movimento. Isso está lá na fotinho que eu mandei para vocês. E aí, nessa última aula, a gente chegou a fazer algumas análises de força. Então, vamos lá. Vamos continuar com essa analogia. Como vai ser o conteúdo aí da prova? Aí também a gente viu análise de força. E cálculo de aceleração. Então, questões que podem cair aí na prova. Provavelmente terminando essa aula eu vou começar a montar a prova para já ficar organizado direitinho. Então, o que pode cair aí na prova? Pode cair, por exemplo, explicar o que é cada uma das leis, aquele esquema de alternativas. A primeira lei fala sobre o quê? Aí vai ter várias opções, vocês vão escolher a certa. Segunda lei fala sobre o quê? Várias opções, vão ter a certa. E a mesma coisa a terceira lei. Tipos de forças. Então eu posso dar um exemplo. Uma criança, um carro, ele está andando na estrada e ele vê, por exemplo, um sinal vermelho. E aí ele freia até parar. Qual é a força que faz com que esse carro diminua a velocidade? É a força peso? É a força normal? É a força elástica? É a força de atrito? É o empuxo? Então, nesse caso, é o atrito. Tá tranquilo? Deu para entender mais ou menos o raciocínio da questão? Então, pequena ênfase. Então a gente tem ali a força-peso, relembrando ela, força-peso o peso, ele é a massa vezes a gravidade. Lembrando que a gravidade vale 10, tudo bem? Metros por segundo ao quadrado. E aí ela é uma força atrativa. Então, todo corpo que tem massa vai tender a ser atraído pela minha força-peso. A outra força que a gente tem é uma força normal. O que é a força normal? É uma força de reação da minha força-peso, gerada pelo solo. Ou seja, o solo vai gerar a minha força-peso. Por isso que aquela questão que a gente fez, que o bloquinho estava pendurado, eu não tinha força-peso. Exatamente porque ela não estava apoiada. Lembrando que ela é sempre perpendicular ao plano. Ou seja, dependendo da posição do meu plano, ela sempre vai ser perpendicular. Então ela não significa que ela é para cima. Já a força-peso, ela é sempre para baixo. Porque ela sempre vai apontar para o centro da Terra. E aí, a outra força que a gente viu, deixa eu ver aqui, vimos aqui peso normal, vimos tração também, vou botar aqui tração. A tração, ela é uma força de interação entre corpos. O que isso quer dizer que é uma força de interação entre corpos?
né, significa que ela é qualquer outra força que não seja um peso, que não seja uma normal. Basicamente ela é isso, né? Ou seja, ela vai ser qualquer outra coisa dessa. Então pode ser uma interação entre corpos, pode ser entre cabos, né? Pode estar tendo contato. Infelizmente a gente não teve tempo para poder ver direito o que é isso. Então fica aí mais na teoria. E aí ela é dada para a minha letra T. O outro que a gente viu é a força elástica, ou pelo menos muito pouquinho, só comentei. Então a força elástica ela é gerada quando se estica um corpo elástico, estica ou comprime um corpo elástico. Então, por exemplo, se eu pegar aquele elástico de cabelo, se eu esticar ele vai ter uma estrutura química que, quando eu soltar, esse cara vai voltar à posição inicial. Em resumo, o elástico é isso. Então a força elástica é aquela força que ela fica acumulada naquele caso. É o que a gente tem, por exemplo, no relógio de corda. Não sei se vocês já viram um relógio de corda antigo. O que acontecia? A pessoa tinha que ficar ali de tempos em tempos, né, apertando lá o botãozinho, girando a pecinha para ela poder dar corda. E aí o relógio de corda é exatamente isso, ou seja, tem uma mola ali dentro, e dentro dessa mola ela vai literalmente esticando, ela vai se desprendendo, digamos assim, ela vai perdendo a tensão dela. E nisso que ela vai prendendo a tensão, ela vai ficando mais fraca, tanto que de tempos em tempos a pessoa tem que dar uma apertadinha. E a ideia é exatamente isso. Só que o relógio de corda ele é feito, aqui o exemplozinho, ó, ele é feito exatamente para não soltar de uma vez só, né? Igual o elástico do cabelo. Quando eu solto o elástico do cabelo, ele volta à posição inicial muito rápido, na hora, instantaneamente. O relógio de corda ele não funciona assim, não pode funcionar. Ele tem que demorar mais para poder voltar à posição inicial, né? Tanto que demora alguns dias e tudo mais. Mas aí são outros mecanismos. Provavelmente pós-prova aí, né? Todo mundo passando. Em vez de a gente ter aí nossa recuperação, a gente fica batendo papo sobre esses temas interessantes. O outro que a gente viu é atrito, que é força de atrito. Ela é uma força contrária ao movimento. Então, qualquer coisa que você faça, ela sempre vai ser contrária ao movimento. Um exemplo simples. Quando a pessoa caminha, aonde o atrito vai estar associado? Pensa comigo, a força de atrito ela vai estar para trás ou para frente? O que vocês acham? Quando a pessoa está caminhando, o atrito ela vai estar para trás ou ela vai estar para frente? Lembra, força de atrito é contrária ao movimento. Então, quase isso. Olha que interessante. Ó, sentido do movimento do corpo, sentido do movimento do sapato. Quando você se movimenta, você está empurrando seu pé para trás. Como seu pé está indo para trás, a força de atrito ela é contrária ao movimento. Então a força de atrito ela vai para frente. Ou seja, você empurra o chão para trás, o atrito te empurra para frente. Então o atrito ele é uma força contrária ao movimento, e em alguns casos ele pode ter esse evento aqui um pouquinho diferente. Quer ver? Eu vou botar aqui as fotinhos para ficar mais fácil de visualizar.
Então, quando a pessoa caminha, eu tenho exatamente isso aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com o carro. Ou seja, quando o pneu do carro está se movimentando, olha que interessante. Isso aqui é uma questão. Aqui, ó. Isso aqui é um carro. Então, ó, no primeiro caso, a roda está sendo jogada para trás, o atrito está jogando ele para frente. No segundo caso, eu tenho que o atrito está para trás e aqui a força do chão está para frente. Nesse caso aqui, repara que a força ela muda, né? Uma hora ela está para um lado, uma hora ela está para o outro. E por que isso acontece? Acontece que, nesse caso, o carro ele apresenta tração traseira. Por que tração traseira? Porque ele está empurrando o chão para trás e o atrito está se deslocando para frente. Ou seja, igualzinho o que acontece com o pé. Entretanto, na roda dianteira, como não tem força, aí a análise é simples. Ou seja, o que eu tenho na roda dianteira? A roda se movimenta para frente, o atrito é para trás. Simples assim. Ou seja, nesse caso aqui, o carro ele está movimentando a roda para trás. Por isso o atrito vai ser para frente. Isso na roda traseira. Na roda dianteira a gente não tem esse exemplo. Na roda dianteira o atrito é para trás porque a roda se movimenta para frente. Porque ela não exerce força. Ela não exerce tração. Então deixa eu botar aqui, ó. Na roda dianteira o atrito é para trás, pois a roda não exerce tração, apenas se movimenta. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Dúvida, gente? Miguel, Manuela, Noah, Pietra. Beleza. Então, deixa eu botar aqui como título. Já que esse cara aqui é só força de atrito. E aí, temos também, além do atrito, temos a nossa força elástica. Já vimos força elástica, é o empuxo. Então, o empuxo é a nossa letra E. E aí, vamos lá. O empuxo, ela é uma força, ela é uma reação. Reação da força-peso gerada pelo líquido. Ou seja, ela é perpendicular ao plano. Neste caso, o copo de água ele sempre vai estar paralelo, né? Ela sempre vai estar na horizontal. Não tem como a água ela tá inclinada. Concorda comigo, né? Se você pega um copo e vira ele, você vai ter sempre que a água vai se alinhar a ficar na horizontal, aquela camada de água. Então a gente pode dizer que como ele é sempre perpendicular, o empuxo sempre vai ser apontado para cima. Tudo bem? Então, ele vai ser apontado para cima. O solo a gente não tem esse caso, né? Ele pode estar inclinado, pode estar para o outro. E aí o empuxo ele vai ser exatamente uma reação da água. Então, deixa eu ver se eu acho uma fotinha. Então é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho um objeto, e aí eu tenho minha força-peso e eu tenho meu empuxo. Nesse caso, eu estou considerando que esse cara está afundando.
Por que eu estou considerando que esse cara ele está afundando? Vamos olhar aqui, ó. Ele fez peso menos empuxo. Então, a aceleração dele está apontada para baixo. Por isso que, nesse caso, ele está considerando que a bolinha ela está descendo. Tudo bem? Porque é massa vezes aceleração. Se a bolinha não estivesse descendo, seria peso menos empuxo igual a zero. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Então, repara que a gente não fez conta, mas é uma questão que eu posso, por exemplo, perguntar. Eu posso dar exatamente essa fórmula. Considere um bloco que cai não sei o que. Aí o estudante obteve essa conta. Peso menos empuxo é igual a MA. Sabendo que a análise que ele fez é correta, o que eu posso estimar sobre essa análise? Eu vou estimar que a bolinha ela está flutuando, está em equilíbrio. Eu vou estimar que ela está afundando. Eu vou estimar que ela está subindo. Isso é uma pergunta que eu posso fazer. E como vocês vão identificar? Analisando aqui, ó. Se for igual a MA, eu sei que esse cara vai estar em movimento. Ou está subindo ou está descendo. E aí, como que eu vou saber se ele está subindo ou está descendo? A gente vai analisar para quem for positivo. Quem é positivo? O peso. O peso não aponta para baixo. Então, para o peso estar positivo, ele está assumindo que a bolinha está afundando. Se o empuxo é positivo, ou seja, empuxo menos o peso, então significa que a bolinha ela está subindo. Isso pode ser uma pergunta que eu posso fazer sobre empuxo, por exemplo. Eu posso dar uma imagem e falar, olha, para que esse cara fique em equilíbrio debaixo d'água, qual é a força que se contrapõe à força-peso? Aí eu dou lá as opções. É a normal? É a tração? É a elástica? É o atrito? É o empuxo? Beleza? Com relação à força de atrito, posso perguntar a definição dela. O que é força de atrito? Observe uma pessoa andando. Quando uma pessoa caminha, a força de atrito ela fica posicionada para onde? Para trás, para frente, para o lado, né? Ou seja, dá para perceber que eu vou botar, a minha tendência é botar aí uma quantidade boa de questões, botar umas 6 questões de conceito, que eu acho que fica tranquilo. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí o restante das questões eu boto questão de conta para calcular. Calcule a aceleração. Aí eu vou lá, dou a aceleração. Calcule não sei o que. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Show de bola. Restante está escutando? Noah, Pietra, Laura, Manuela, né? Dicas importantes para a prova final. Então, é bem tranquilinho. Então vamos fazer, só para a gente poder fechar mesmo, vamos fazer então os exercícios para calcular as forças, essas coisas, só para dar uma recapitulada. Então vamos lá. Vamos supor o seguinte aí. Sei lá. Um carteiro está carregando uma caixa de 20 quilos, empurrando com uma força de 400 newtons para a direita. Calcule cada força que atue no sistema e calcule a aceleração. Bom, então é uma possível questão que eu posso botar lá na prova, né? E eu dou os alternativos ali
tranquilamente. Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Já vou copiar, porque eu não sou bobo nem nada. Então, ó, meu bloquinho ele tem 20 quilos, ele está sendo empurrado para a direita, então esse cara aqui vai vir para cá. Beleza. Então 400. E aí como que a gente calcula? Mesmo processo que a gente fez anteriormente. Vou verificar se esse cara vai se movimentar no meu eixo X e se vai se movimentar no meu eixo Y. Então, olhando ali, ó, eu tenho que, como eu empurro ele, né, não tem como o carteiro empurrar a caixa e a caixa sair pulando. Então ela só se movimenta no eixo X. Então eu vou ter exatamente que essa força F, que é a única que está atuando, é igual a massa vezes a aceleração. Esse cara é 400, minha massa é 20, então 400 dividido por 20 vai dar 20. E aí no meu eixo Y, normal menos o peso igual a zero, normal igual ao peso, peso, minha massa vale 10, gravidade vale 10, cabe 200. Então, por exemplo, eu posso dar uma equação e pedir para você calcular, eu posso dar literalmente esse exemplo e pedir assim, calcule a força-peso, calcule a força normal, calcule a aceleração, beleza? Né? Então eu posso botar isso em várias questões diferentes. Vamos para outra questãozinha aqui, um pouco mais simples. Então, observe o diagrama, observe o bloco apresentado abaixo com suas respectivas forças. Identifique se o corpo se movimenta e qual direção, sentido e valor da aceleração, se existir. Beleza. Esse aqui, tranquilaço também. Então, eu vou dar uma figura. Então, vamos imaginar aqui, ó, que esse cara é um F1. Vamos botar mais alguns. Então aqui vai ter um F2. Mais o que? Aqui vai ter um F3. E mais o que? Mais o que? Boto mais um aqui. Então, digamos que eu dei um sistema como esse, de várias forças. E aí eu quero saber se esse cara se movimenta ou não. Tudo bem? Como que eu vou saber se esse cara se movimenta ou não? Nesse caso ele não disse. Então eu vou fazer uma análise. Olhando aqui para o meu eixo Y, vamos começar pelo mais simples. Se eu olhar para o meu eixo Y, repara que eu estou empurrando esse cara para o chão. As chances desse cara levantar, não há chances, porque eu estou empurrando ele para o chão. Então a tendência é esse cara afundar. Então eu posso dizer que em Y ele vai estar em movimento.
Todo mundo consegue observar isso? Você tem um bloco que está apoiado no chão e você está empurrando ele para o chão. Então a tendência é que esse cara não vai se movimentar no eixo Y, ele não vai pular, ele não vai subir. Tudo bem? Então, em Y ele está de boa. Em X eu vou ter o seguinte. Em X eu vou ter o seguinte caso. Olhando aqui as forças, ó, 800, 200 e 400, eu vejo que essa conta não fecha, essa conta não bate, né? Se essa conta não bate, significa que ele está se movimentando. E aí, mesmo caso que a gente pode fazer, eu posso olhar e ver aqui, ó, 800 para um lado, 200 e 400 para o outro, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 800 é maior do que a soma desses dois caras, então estou chutando que ele vai se mover para a esquerda. Todo mundo entendeu porque eu coloquei para a esquerda? Porque o 800 é maior do que 200 mais 600. Quando eu for fazer essa conta, vai aparecer esse cara. Então, vamos lá. Vamos começar com o eixo Y. Então eu sei que esse cara não se movimenta. Quais são as forças que atuam em Y? Normal para cima, positivo. Peso para baixo, negativo. F2 também está para baixo, então também é negativo. Então F2. Isso é igual a zero. Então vamos lá. Peso. Quanto que é o peso? Massa vezes a gravidade. 200. Então quando eu substituir na minha equação, menos 200, menos 100, então eu tenho que minha normal, ela é igual a 300. Beleza, então se eu estou empurrando ela com mais força para o chão, ela vai reagir com mais força também para cima. Há alguma dúvida aqui como que eu calculei essa normal? Porque eu tinha mais um F2 empurrando ela. Perguntas, dúvidas? Tudo bem, gente? Beleza. Se ninguém comentar além do Miguel, eu vou considerar que todo mundo está entendendo. Pode perguntar, não precisa ficar com medo não. Então, beleza. Eixo X. Então quais são as forças que atuam no meu eixo X? F3, F4 e F1. Como eu estou considerando que ele se move para a esquerda, quem tiver para a esquerda é positivo. Então na minha conta F3 é positivo, F4 é negativo e F1 é negativo, porque ambos estão para o outro lado. Massa vezes aceleração. F3 vale quanto? F3 vai valer 800, F4 vai valer 200 e F1 vai valer 400. Minha massa vale 20, então eu vou ter aqui 800 menos 600 é igual a 20 vezes A, 200 é igual a 20 vezes A é igual a 200 dividido por 20, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração desse cara é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vem a pergunta, que eu posso botar, por exemplo, na prova. Beleza, achei a minha aceleração, mas aí eu tenho que dizer que a minha aceleração ela está para a esquerda. Então, vai ser 10 metros por segundo para a esquerda. Então, eu posso botar uma questão simplesinha, como essa aqui, por exemplo, pedindo para calcular a aceleração, e nas respostas pode estar lá 10 metros por segundo para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, né? E aí vocês marcam ali a alternativa correta.
Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Manuela, Laura, estão aí? Miguel? Beleza. Noah? Então a prova ela vai se resumir exatamente a isso. Questões de conceito referente a peso, normal, tração, elástica, atrito, empuxo, né? Botar uns sisteminhas assim, umas fotinhas bonitinhas, papapá, simplesinho de resolver, molezinha, né? Questões que eu posso pedir como essa análise, eu posso te dar a equação e perguntar o que está acontecendo. Olha, foi observado essa equação, pum, né? Eu posso botar um texto e posso botar no texto, olha, tem um bloco sendo puxado com uma força F1 para a direita, uma força F2 para a esquerda e uma força F4, sei lá, para a direita. Sabendo que a equação se monta assim, pum, e ela está correta, eu posso estimar que o bloco, o que está acontecendo com o bloco? Ah, o bloco ele está parado. Ah, o bloco ele está se movendo para a direita, ele vai estar se movendo para a esquerda. Deu para entender, né? Então, pode acontecer um negócio desse sem foto. Tudo bem? Vai que eu não arranjo a foto para colocar. Então já fica de olho. Mas assim, nada, grande coisa não. Relaxa. E aí, questõezinhas de conta para poder calcular ali uma aceleração da vida, calcular uma normal, calcular um peso, por exemplo. E dependendo dessa aceleração, posso até botar um pouquinho a mais. Ah, mas beleza, ele está com aceleração de 20, mas para onde? Para a direita? Para a esquerda? Para baixo? Né? É só analisar para onde tem a maior força. Ou seja, a maior força, a maior resultante. Tudo bem? Não adianta, por exemplo, aqui ser 500. 500 é maior do que 400. Só que 200 mais 400 é maior do que 500, tudo bem? Então, não é analisar para onde tem a maior força, mas para onde tem a maior resultante. Tudo bem, gente? Pegaram esse pequeno detalhe, tá? Só tomar cuidado com isso. Certo? Mais alguma pergunta? Show de bola. Fora isso, a prova vai ser só isso. Acho que vai ser bem tranquilinho, acho que vocês conseguem tirar de letra. Dá para gabaritar tranquilamente, gente. Certo? Então a gente termina por aqui. Vou ver se já aproveito e já monto a prova agora. Aproveitar que já está fresquinho o que a gente conversou. E aí a gente se vê na semana que vem. Tudo bem? Show de bola. Então, gente, nos vemos semana que vem. E deem uma olhada, estudem, refaçam os exercícios que a gente fez. Isso aqui eu vou postar para vocês lá na plataforma, como revisão. E eu acho que só.